Olá, peritos! Meu nome é Agenor Zaparoli, eu trabalho como perito judicial e assistente técnico nas horas vagas. E continuando a nossa série de perícias cautelares, lembrando que falamos de perícias cautelares extrajudiciais, então é aquela perícia que vai ocorrer entre você e o perito particular, tá? Não é judicial ainda, é para você se precaver de um possível processo judicial, tá? Você ficar munido de provas que o perito vai levantar para você, tá? Mas antes eu peço para você deixar seu like, se inscreva no canal, comente aqui embaixo sobre o que você acha do vídeo e compartilhe nas redes sociais. Também tenho que avisar sobre o nosso grupo de peritos e interessados na área de perícia, tá? Você pode entrar lá no site fala.host/grupos, fala.host com H-O-S-T barra grupos. Não tem .com, não tem .br, tá? É só fala.host/grupos. E aí você pode entrar no nosso grupo de peritos e a gente indica para você serviços, se você for perito, ou se você estiver estando interessado na área de perícia, a gente te auxilia no processo todo, tá? Bom, pessoal, hoje o tema, seguindo a perícia cautelar, nós vamos falar sobre vizinho de construtoras. Vizinho de construção. Tá, você é você mora na sua residência, tá ali tranquilamente, vivendo, sempre em paz. De repente, chega uma empresa e começa a construir algo no terreno ao lado. Não sei se você sabe, mas construção geralmente impacta muito em vibração de solo. E isso pode gerar desconforto, problemas estruturais no entorno da construção e tudo mais, tá? Nós já falamos sobre o tema de laudo de vizinhança, focado na construtora. Então, assim, a construtora, ela, antes de fazer o projeto, ela solicita, ela encomenda um laudo de vizinhança. Então, o profissional, o perito, ele vai nas residências em volta e ele coleta fotografias e tudo mais e faz um laudo de cada imóvel para ver se após a obra não houve impacto, tá? Isso é muito importante. A gente falou no outro vídeo voltado para a visão da construtora. Agora estamos tratando da visão do morador da residência que teve a sua casa danificada acerca de uma construção ao lado, tá? Então, o que você deveria fazer tendo uma construção ao seu lado, tá? Bom, a primeira coisa é você procurar o responsável da obra e solicitar que ele encomende o laudo de vizinhança. Se ele já não tiver feito isso, porque é algo que é comum, eu não sei se é obrigatório, não é da minha área, mas eu sei que é comum hoje em dia as construtoras encomendarem o laudo de vizinhança, né? Mas se não aconteceu, você pode procurar o responsável da obra e solicitar que ele faça o laudo de vizinhança, que ele vá na sua casa. Aí vai um perito especializado em elaboração desse tipo de laudo, vai fotografar toda a sua residência, chão, teto, parede, interior, exterior, para garantir que o pós-obra esteja exatamente da mesma forma do que o pré-obra. Então, a sua residência não pode ser impactada por uma obra vizinha, né? Isso faz parte da função social das atividades econômicas. Você não pode, ao prestar uma atividade econômica, interferir prejudicialmente a uma
aos demais vizinhos, né? Ou a quem que for, se por exemplo for uma obra digital. Se você numa obra digital interferiu no nome de uma empresa lá do Rio Grande do Sul, você pode estar incorrendo em crime. Então é sobre isso que a gente vai falar, sobre laudo de vigilância, desculpa, de vizinhança, porém na visão do morador, né? Que tem a residência ao lado da obra. Então você percebeu que começou a obra e ninguém apareceu ali para fazer o laudo, ou de duas ou uma, ou eles não pediram realmente, ou você não estava lá no dia, né? Geralmente eles deixam um aviso no portão, deixam um papel, uma carta nos correios ali, e com o telefone deles, que aí eles agendam para voltar para coletar os dados da sua casa. Mas se não aconteceu e não tem esse telefone lá na sua caixinha de residência, procure o responsável lá, porque para você se precaver, tá? Porque é melhor você ter um laudo de vizinhança e depois você conseguir provar que houve dano pós-obra, do que não ter e você ter que discutir que aquele dano que você tinha é proveniente da obra ou ele era remanescente de antigamente, né? Então, meninos, vai brincar pra lá. Então você solicita. Se ele não, né, se o gerente da obra falar, olha, não foi contratado, o dono da obra não quis contratar, não tem isso nos nossos planos, o que você faz? Ainda é melhor você contratar um profissional para fazer o laudo de vizinhança do que você deixar rolar, tá? Porque não é fácil provar que foi a obra que destruiu o seu imóvel. Então, quando você entrar com a ação, geralmente quem reclama tem o ônus de provar. Então, quando você entrar com a ação, você não vai ter provas de que antes da obra estava ok e depois da obra veio a dar problema, tá? Então você viu que a obra começou, conversou com o gerente, a obra não quis disponibilizar um laudo de vizinhança, bom, você vai e contrata você mesmo, tá? Não é caro, contrata um profissional, ele vai fazer o levantamento lá, ele vai tirar todas as fotos da sua residência. Esse profissional, às vezes, ele pode reduzir o preço para você, porque aí ele não vai fazer só para você, como ele sabe que tem uma obra ali e essa obra não contratou o laudo de vizinhança, você pode encomendar ele vai fazer no mínimo em três imóveis, que é lado, lado e fundo, né? Ou lado, fundo e as duas residências do outro lado, lá do fundo. Então, quer dizer, pode ser que ele pegue 5 imóveis para fazer ali e aí ele reduz o valor para fazer o laudo para você, tá? Mas o importante desse vídeo, desse levantamento aqui que a gente está trazendo, é para explicar para você que existem situações que podem te levar a um processo judicial e que se você não preparar a coleta de provas, você pode decair de um processo que não foi para frente, tá? Você pode ser vítima de um processo que não vai para frente por falta de provas, tá? Ou de falta de provas legítimas, tá? Porque assim, no jurídico, na justiça, quando você entra com uma reclamação, você tem que ter subsídio da sua reclamação. Não é simplesmente alegar, ó, fulano de tal construiu e quebrou minha casa. Não adianta alegar se você não provar que aquela destruição lá não foi proveniente da construção. Pode ser que a construtora reverta a situação judicial e você tem às vezes que pagar os honorários dos advogados da construtora. Então é muito importante você gerar suas provas antes e que as provas sejam provas contundentes, tá? Porque
vamos dizer assim, você fez um laudo de vizinhança, você mesmo. Você acha que é factível receber esse laudo nos autos? Você acha que o juiz vai dar valor a um laudo elaborado por você que está reclamando? Não parece um tanto parcial esse laudo? Tá? Então é melhor você contratar alguém, um perito, que ele vai fazer esse laudo de vizinhança, você se precaver. Se por um acaso ocorrer algum dano à sua residência, aí sim, procura um advogado. Diante desse laudo, o advogado vai ter subsídio para entrar na justiça, tá? Então, tome essa atitude. Pode ser também que, por você simplesmente alegar e tirar fotografias do seu imóvel com rachaduras e apresentar na justiça, pode ser que o juiz peça para a construtora comprovar que não houve aquele dano, que não foi dela aquele dano. E aí vira a famosa inversão do ônus, ou inversão do ônus da prova. Tipo, eu aleguei que eles racharam, a construção rachou minha casa. Foi lá, tirei foto de tudo que está rachado, coloquei nos autos. Só que eu não provei, eu que reclamei, não provei que aquela rachadura não é proveniente do passado. Quer dizer, não é pré-construção, né? Pré-obra. Então eu peço para o juiz inverter o ônus e deixar a construtora provar que aquele rachado é pré-existente. Então pode acontecer, mas eu acho que é mais difícil isso ocorrer, né? E mais factível de você perder do que você ter um laudo de um profissional competente que fez um laudo pré-obra, deixou bem claro que não tinha rachadura, de repente apareceu rachadura, é incontestável esse laudo, tá? Esse daí realmente incontestável. O laudo anterior tá ali assinado com RT do profissional, tá ali guardadinho, você entrou na justiça trazendo fotografias pós-obra, tudo rachado, incontestável, vai ganhar, certo, né? Então esse é o intuito do vídeo, pessoal. Eu vim trazer aqui para você o que você pode fazer e como um perito particular pode te auxiliar em várias situações do dia a dia. Essa é a intenção do nosso vídeo, tá? Bom, no final eu peço para você deixar seu like, comentar aqui embaixo o que você achou do vídeo. Se tiver alguma pergunta a gente responde para você. Se inscreve no canal, compartilhe nas redes sociais com seus amigos. E nós temos um grupo, tá, de peritos e interessados sobre perícia. Qualquer um pode entrar. Acesse o nosso site lá, fala.host, tá? O host é com H, fala.host, fala.host/grupos. fala.host/grupos. E lá você vai encontrar o link para entrar no nosso grupo e participar com a gente. Se você quer ser perito, a gente te auxilia. Se você já é perito e tem algumas dúvidas, está fazendo perícia, lá existem vários peritos que podem te acompanhar, te ajudar na medida do possível, porque ali é tudo um ajudando o outro, tá? Ninguém tem obrigação de ajudar, mas o espírito brasileiro é maior e todo mundo geralmente sempre ajuda quando tem uma dúvida lá no meio, tá? E é bom a gente juntar os peritos do Brasil para a gente começar a evoluir a nossa área da perícia judicial, ok? Grande abraço e até a próxima!